Muito bom dia, inscritos do YouTube, nosso canal de estudos bíblicos diário. Muito bem-vindo ao Quintal do Aprendizado. Aqui nós vamos aprender juntos. Aqui eu vou te estimular, de alguma forma, a penetrar dentro do teu interior com algumas perguntas que nós vamos aplicar na leitura da palavra e com o objetivo de encontrar respostas sobre as questões que precisamos resolver dentro de nós. Então, prepare-se para esse momento, porque é um momento de libertação. É um momento de entrega. É um momento de confissão. Prepare-se para ouvir as minhas confissões e eu espero que, de alguma forma, aquilo que Deus está revelando ao meu coração possa contribuir para aquilo que você precisa encontrar dentro do seu interior. E hoje, a nossa leitura é 1 Samuel, capítulo 14. Nós vamos estudar especificamente os versículos 47 ao 52. E, como de costume, nós não lemos aqui o trecho bíblico. O objetivo é te impulsionar para que você faça essa leitura aí na sua casa e use a metodologia que nós usamos aqui diariamente para começar a estimular, a exercitar esse hábito diário de leitura bíblica. Então, fica aí para você esse exercício, essa atividade, para que você possa depois tirar um momento a sós com Deus e fazer a leitura do nosso estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Pai, te agradeço pela oportunidade de estarmos começando a semana já diante da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua direção. Nos ajude, Senhor, a romper, nos ajude a enxergar tudo aquilo que tem estado oculto dentro do nosso interior. Tira a venda dos nossos olhos, nos dê sabedoria e discernimento para compreender com clareza a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa estar no meio de nós, conduzindo esse estudo, nos alertando dos perigos, nos direcionando de acordo com o querer e a vontade do Teu coração para as nossas vidas. Alcança cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, cada família aqui representada. Que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo diante de cada pessoa, na vida de cada pessoa que está aqui nesse estudo, Senhor. Nós estamos aqui todos com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo. Te encontrar, Senhor, e encontrar através dessa intimidade contigo, tudo aquilo que tem nos impedido de viver as Tuas promessas, o Teu amor, de forma integral. Abre o nosso entendimento para a Tua verdade, não nos permita mais viver no superficial, Senhor. Que nós possamos sair daqui, desse momento, hoje, fortalecidos, confiantes e entregando tudo em Tuas mãos. Fala conosco nessa hora, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, livro de 1 Samuel, capítulo 14, do 47 ao 52. Vamos responder 11 perguntas, e a primeira pergunta seria um título. Depois que você ler aí a sua casa e você entender essa passagem específica, esses versículos específicos que nós estamos estudando, você vai dar um título para aquilo que você entendeu. E aí o meu título, eu tomei como base o versículo 47, que diz assim, olha, peraí só um minutinho. O versículo 47 que diz assim, ó, depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos. Os povos de Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda parte em que lutava, era vitorioso.
essa parte aqui do início, esse primeiro versículo aqui do estudo de hoje, ele falou muito forte ao meu coração. Porque eu pensei o seguinte, olha, depois de se tornar rei, Saul enfrentou os seus inimigos. Quando que ele enfrentou os seus inimigos? Depois que ele assumiu a posição. Depois que ele se tornou rei. Depois que ele acreditou naquilo que Deus dizia que ele era capaz de fazer. Depois que ele aceitou viver debaixo da direção de Deus. E aí ele ainda fala o versículo, e em toda parte que lutava, ele obtinha a vitória, ele era vitorioso. Então eu coloquei o meu texto, a vitória só acontece depois que entendo o meu propósito e assumo a minha posição. Então enquanto eu fico travada no medo, na dúvida, na insegurança, na incerteza, e isso acontece comigo direto, tá? Por isso que o meu título é esse. Então, assim, Deus tem promessas para minha vida, Deus quer me fazer romper em várias áreas, mas não assumir a minha posição, não acreditar naquilo que Deus diz que eu sou, alimentar pensamentos que são contrários aos pensamentos de Deus para a minha vida, me bloqueiam, me freiam, me impedem de viver tudo aquilo que Deus tem para me oferecer. Porque aqui é claro que diz que, depois de se tornar rei, ele já tinha sido escolhido, ele já estava passando por uma trajetória com Deus, ele já tinha tido experiências, o povo já enxergava ele de uma forma diferente, mas foi depois de se tornar rei, Saul enfrentou os inimigos. Ou seja, depois que ele assumiu a posição, ele ficou muito mais forte. Ele teve muito mais coragem. E ele conseguiu obter a vitória. Então isso precisa entrar no meu coração. Não sei se você tem essa questão como eu, mas eu tô aqui verbalizando para você o que passa dentro de mim, porque a palavra de Deus fala assim, confessai os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Aí você pode falar assim, mas esse é um pecado? Porque no fundo, eu acredito mais nas inverdades daquilo que foi construído ao longo da minha vida dentro de mim do que nas verdades de Deus. De uma forma mais clara, eu vou resumir isso que eu falei para você aqui. É acreditar mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. E isso vai me impedir de seguir na direção que Deus quer. Então, eu vou ficar travada na minha vida. E aí, por isso eu coloquei esse título. E aí, a pergunta de número 2, que é uma faceta, e aí eu vou encontrar nesse estudo de hoje uma característica que descreva Deus de forma fidedigna. Uma característica somente de Deus, que só Ele pode ter. E aí eu coloquei Deus de identidade, Deus que restaura a nossa identidade. Só em Deus podemos ter uma identidade restaurada, porque é sobre isso. O meu título diz sobre isso. Se eu não confio, se eu não acredito, se eu não entrego, se eu tenho medo, se eu não assumo minha posição, é porque no fundo eu não acredito naquilo que Deus fala que eu sou. E é muito bonito, né? Quantas vezes eu já louvei, já falei, eu sou filha de Deus. Eu sou amada, eu sou preciosa. Claro que as nossas palavras têm poder, mas eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando. E aí não basta só eu falar, eu preciso acreditar. E muito do meu comportamento diz que eu não acredito. Porque se eu não estou enfrentando, se eu não estou seguindo a direção que Deus está me dando, se eu estou me escondendo, se eu estou arrumando outras alternativas, isso prova que eu não estou literalmente confiando naquilo que Deus está me falando. E essa transformação, essa mudança de identidade, ela só vai acontecer através dessa minha atitude de confiar. E aí eu coloquei aqui, Saul, depois de assumir a sua posição, lutou corajosamente. Venceu e defendeu o povo como um verdadeiro rei. Porque aqui fala isso no versículo 48. Saul lutou corajosamente, venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel
de todos os ataques. Então, é sobre isso. Quando Deus restaura a nossa identidade, nós assumimos a nossa posição, nós enfrentamos as questões corajosamente e nós somos exemplo para as outras pessoas com a nossa atitude, com o nosso posicionamento, com o nosso testemunho. Mas para isso eu preciso confiar e acreditar naquilo que Deus está falando para mim. Eu preciso me permitir ter uma identidade reconstruída. E para ter uma identidade reconstruída, o primeiro passo é reconhecer dentro do meu interior que existem questões que precisam ser tratadas. Porque enquanto eu não estiver de frente para isso, enquanto eu não assumir que eu preciso ser tratada, enquanto eu não assumir que eu preciso da cura, enquanto eu não assumir, não enxergar as áreas que realmente geram em mim medo e ansiedade, Deus, infelizmente, não é porque Ele não pode não, porque Ele é soberano, mas é a minha parte. Infelizmente, eu vou ficar travada. Então, assim, urgentemente para minha vida hoje, eu preciso inserir dentro do meu coração isso. A minha identidade precisa ser reconstruída em Deus. Eu preciso me permitir. Para que tudo venha a destravar. Para que as coisas venham a acontecer da forma que tem que acontecer. Para que o propósito se cumpra na minha vida. E aí na pergunta de número 3, que é um pecado a evitar, eu coloquei ignorar tudo que Deus diz que eu sou e supervalorizar as inverdades que as fraturas emocionais me contam. Que fraturas são essas? São as feridas que foram construídas ao longo da minha vida. São os traumas que eu vivi. São as situações que de alguma forma eu ainda me sinto agarrada nelas. Porque se você tem esses sentimentos, eu coloquei aqui, que muitas vezes eu alimento sim sentimentos de invalidação, de medo, de dúvida. Eu acho que não vai dar certo, isso não é pra mim. Ou então eu tô fazendo uma coisa, tomo a iniciativa de fazer uma coisa, tenho coragem de fazer aquilo, vou à frente, daqui a pouco eu começo a alimentar um negacionismo em relação àquilo que eu fiz. Não tá bom. Isso aqui ninguém vai gostar. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui com certeza tá errado. Isso é coisa... Então, você trava. E aí eu começo a acreditar naquilo que me coloca numa condição de paralisar em Cristo. E Deus quer que a gente avance. Mas para isso eu tenho que valorizar o que Ele diz que eu sou. Porque Deus deixa claro na sua palavra. Deus capacita os escolhidos. Então não é sobre a gente. O meu problema maior é esse também. Às vezes eu acho que é tudo sobre mim. Eu que tenho que fazer. E isso tem a ver com a falta de confiança, porque eu não quero me permitir estar disponível para que seja feito através de mim. Eu quero fazer. Por que eu quero fazer? Porque eu quero os louros. Porque eu quero crédito. De alguma forma é isso. Então por isso que eu coloquei isso aqui no meu pecado a confessar. Que é algo que eu faço constantemente. Eu me vejo hoje enxergando de uma forma mais clara o meu interior, eu consigo analisar com mais precisão as minhas motivações. E vira e mexe, quando eu faço essa análise interna dentro de mim, eu percebo que a minha motivação está pautada nisso. Está pautada na autossuficiência, na independência, em querer fazer com a força do meu braço, em não me permitir ser conduzida por Deus. Enfim, por isso eu coloquei aqui o meu pecado a confessar. Como ignorar tudo que Deus diz que eu sou e supervalorizar as inverdades que as fraturas emocionais me contam. Atitude para mudar é a pergunta de número 4. Preciso confiar na direção de Deus urgente para mim. Qual é a atitude que você tem para mudar, Ingrid, diante deste texto que você está lendo hoje? Eu preciso confiar. E confiar é o quê? Entregar, renunciar, deixar na mão de Deus. Não deixar mais que esses pensamentos eles venham a ficar me dominando, sabe? Me direcionando, me enfraquecendo. Quando o pensamento plantar, eu tenho que falar, não acredito nisso. Não é esse o caminho que eu tenho que seguir. Eu não vou alimentar isso na minha cabeça. Eu vou confiar em Deus.
Como é difícil fazer isso, gente. Não sei pra você, mas pra mim tem sido uma batalha. Tem sido uma luta fazer isso. Lutar contra os meus próprios pensamentos. Por isso é tão importante estar aqui todo dia, diante da palavra. Porque cada vez que a gente se reúne, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente prioriza essa palavra aqui, Deus fortalece o nosso espírito, sabe? E Ele vai desconstruindo essas mentiras que estão dentro de nós, enraizadas, nos travando, nos impedindo de seguir. E a pergunta de número 5 é um pecado a evitar. Na de número 3 foi um pecado a confessar, agora é um pecado a evitar. Com base no texto, a minha resposta é: eu não tive outra palavra para descrever diante daquilo que Deus está colocando no meu coração à frente desse estudo. Incredulidade. Porque se eu digo que Deus é soberano, se eu digo que Deus é Pai, se eu digo que acredito nas promessas de Deus, se eu digo que eu confio que o tempo é de Deus, por que que eu não entrego? Por que que eu ainda estou agarrada? Por que que eu quero fazer e não quero descansar e não quero esperar? Não quero ser conduzida? Incredulidade. Então, a palavra que veio ao meu coração para a minha vida foi essa: incredulidade. Ah, mas você é totalmente incrédula. Mas eu preciso aumentar, eu preciso fortalecer a minha fé. Porque às vezes a gente fala incredulidade, é como se você fosse assim: ah, eu não creio em nada. Não, mas a minha fé, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser edificada. Então assim, eu não posso selecionar: nisso aqui eu acredito em Deus, nisso aqui eu acredito que Ele vai fazer, mas isso aqui não. Então assim, Deus não quer que a gente tenha um relacionamento com Ele fracionado, Ele quer você integral, Ele me quer integralmente. Ele quer uma entrega integral. Não em frações, não partida. E aí na pergunta de número 6, que é uma promessa para crer. Uma promessa para crer. Eu coloquei a passagem de Ezequiel 36, 26, que diz assim, ó: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. É isso que eu preciso. Receber este coração de carne. Porque eu percebo que dentro do meu interior eu construí muros, barreiras, sabe? Muralhas. E algumas já foram quebradas, mas outras ainda estão muito, muito grandes, sabe? Então, são fortalezas. E eu preciso me permitir passar por essa troca. Porque, na verdade, esse coração duro, né? Esse coração de pedra, ele diz respeito a essa proteção. É uma proteção que eu criei dentro do meu interior, que de alguma forma que está impedindo o agir de Deus, que está impedindo que o propósito se cumpra da forma que deveria se cumprir, sabe? Que está travando tudo no mundo espiritual, muitas coisas no mundo espiritual. Então, assim, é algo sério. Isso é promessa. Mas para que essa promessa se cumpra na minha e na sua vida, nós precisamos nos abrir, nós precisamos estar quebrantados, nós precisamos estar entregues. E essa parte é a mais difícil, pelo menos para mim, né? E eu tenho até relatos de algumas pessoas que também estão com a gente nessa jornada já há muitos anos dos estudos bíblicos e que passam pela mesma situação, cada um na sua área, né? Cada um com as suas questões. Mas no fundo, a grande maioria, essa questão de desenvolver a confiança, de entregar verdadeiramente, tem sido uma batalha muito grande para que a gente tem que vencer, sabe? Com Cristo. Mas nós aqui juntos, perseverando, não vai ser não é automático, gente. É um trabalho mesmo de formiguinha, porque é nesse trabalho de formiguinha que Deus vai moldando em nós um novo caráter, vai nos fortalecendo, vai nos encorajando. Nós lemos aqui boa parte da história de Saul, até chegar nessa parte que a gente está estudando hoje, onde a Bíblia afirma que ele assumiu a posição de rei. Olha quanto tempo que ele demorou, né, para assumir verdadeiramente a posição de rei, conseguir a vitória e ainda defender e proteger aqueles que estavam ao lado dele.
Então, nós vamos seguir nessa direção também, porque isso é propósito de Deus. E Ele quer que se cumpra em nós. Então, se nós estamos aqui, se você está aqui, se você faz questão de vir aqui para ouvir esse estudo, é porque você tem esse desejo no teu coração. Então, não desista. Não desista. Vamos seguir juntos que vai dar certo. E a pergunta de número 7 é um motivo para agradecer. E aí a minha resposta ficou com base no último versículo desse estudo, o capítulo 14, que é o versículo 52, que diz assim, ó: durante toda a vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus. E sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. E aí eu coloquei aqui a minha pergunta, né, um motivo para agradecer que em Deus nós aprendemos a lapidar o nosso olhar para os outros. Então, assim, por que eu coloquei isso? Porque aqui fala isso, né, que Saul, ele já tinha esse olhar. Ele olhava para as pessoas e sempre que ele encontrava um homem forte e valente, ou seja, ele estava observando a força daquele homem, a coragem daquele homem, ele trazia aquela pessoa para perto. Então eu coloquei isso. Quando a gente caminha com o Senhor, quando a gente se permite conhecer as nossas desordens, né, o nosso interior, através da palavra, quando a gente se permite ser trabalhado por Deus, naquilo que precisa ser tratado e curado dentro de nós, o nosso olhar para o outro muda. Nós começamos a aprender a desenvolver um olhar de misericórdia para outra pessoa. Então, mesmo que a pessoa apresente comportamentos destrutivos, ofensivos, você, ao invés de julgar, você vai ter um olhar de curiosidade para aquela pessoa, você vai ter o interesse de saber o porquê que ela está se comportando daquela forma, por que ela adotou esse tipo de resposta, né? O que levou ela a agir daquela maneira? Então, o nosso olhar muda e isso nos faz grande. E isso sara as relações. E isso aproxima as pessoas. Porque Deus é um Deus de reconciliação. E Deus conta comigo, conta com você, para que essa verdade ela venha prevalecer. Até porque o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo onde o quê? A discórdia prevalece, as guerras prevalecem, a falta de unidade prevalece, o isolamento prevalece. Então, Deus quer nos motivar, quer nos incentivar a seguir as estratégias dele. Porque as estratégias de Deus sempre vão nos colocar em um lugar de segurança. Então, por isso que a minha resposta ficou essa, né? Em Deus, aprendemos a lapidar o nosso olhar para os outros. E a pergunta de número 8 é um exemplo a seguir. E com base no estudo de hoje, eu coloquei que eu preciso assumir a minha posição, como Saul fez. Assumiu a posição dele de rei, assumiu verdadeiramente a posição dele de autoridade. E depois que ele assumiu, a vitória veio. Então, às vezes, a sua vitória pode estar travada, a minha vitória em muitas áreas está travada, pode estar travada por conta dessa minha falta de iniciativa em assumir a minha posição, a posição que eu devo estar em Cristo. Então, assumir a minha posição. Exemplo a seguir, assuma a sua posição como Saul fez. E na oração, que é a pergunta de número 9, eu coloquei: Pai, te peço que me ajude a me enxergar como o Senhor me vê. Porque hoje, quando eu me vejo com esses conflitos, eu me vejo com esses pensamentos, eu me vejo com essas dúvidas, eu não tenho dúvida, eu tenho a certeza de que eu não estou me enxergando da forma que Deus me enxerga. E isso me impede de seguir. Isso faz com que eu me auto-sabote. E isso entristece o coração de Deus, né? Porque é como se ele fala o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos valiosos, o quanto nós somos únicos,
o quanto Ele nos ama. E a gente não tá... E eu, né? Vou falar gente, eu fico presa ainda a essas mentiras. Então, meu pedido hoje é esse, que eu possa me enxergar como o Senhor me enxerga. E a pergunta de número 10 são os princípios. Eu coloquei somente um porque foi o que falou muito ao meu coração. Eu preciso confiar integralmente. Se eu confiar integralmente, se eu entregar de verdade, né, tudo vai fluir, tudo vai acontecer da forma que Deus quer, da forma que Deus determinou, né? E isso não quer dizer que vai ser só, você não vai ter nenhum problema, não. Mas quando eu estou debaixo da direção de Deus, quando eu entrego integralmente, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, eu tenho paz para agir. Eu estou sensível à voz de Deus para tomar posse das estratégias que Ele me dá. Então, eu não me distraio com tanta facilidade. E eu preciso fazer isso, entregar integralmente. E a pergunta de número 11, que é a última, uma palavra-chave, confiança. Falamos muito sobre isso, né? Então, confiança é a palavra que fica no meu coração para o estudo de hoje. E eu espero que esse momento tenha falado ao seu coração também, tenha te trazido respostas, tenha te encorajado para iniciar essa semana de uma maneira diferente. E que Deus possa te abençoar grandiosamente e liberar estratégias para que você vença essa batalha, essa questão aí específica que você está vivendo, e que a cada novo dia nós venhamos a crescer e amadurecer aqui juntos. Então, te espero amanhã, não falte. Amanhã nós vamos começar o capítulo de número 15. E eu não tenho dúvida que Deus continuará falando comigo e com você.